crianças, a paz do Senhor. Bem-vindos a mais uma EBS Kids. Vamos orar para começar a nossa aula? Senhor, meu Deus, muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade de estarmos mais uma vez aprendendo da Tua Palavra. Obrigada por esta internet, Senhor, que nos permite chegar ao lar de cada um dos pequeninos para levar mais uma preciosa palavra. Abençoa, Jesus, cada criança que está assistindo esta aula, que elas possam guardar no seu coraçãozinho as palavras que serão ensinadas e praticar, Jesus, cada uma dessas palavras. Guarda o seu lar, a sua casa com saúde, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, crianças. Hoje a nossa aula vai falar sobre cura à distância e o tema principal é sobre fé. Vocês sabem o que é fé, crianças? Eu trouxe duas dinâmicas para vocês aprenderem o que é fé. Olha esses balãozinhos aqui, murchinhos, vazios. O que pode fazer para melhorar a vida desses balões? Quando a gente pergunta sobre fé, sobre Deus, se as pessoas acreditam, têm fé em Deus, muitas respondem assim: mas eu não consigo ver Deus, eu não posso ver Deus. E por isso elas dizem que não acreditam, porque não conseguem ver Deus. Mas existe uma coisa na natureza que ninguém vê, mas sente. Sabe o que é? O ar. Muito bem quem respondeu. Esse balãozinho aqui vazio, sem ar, ele tá assim. Mas vamos enchê-lo para ver como ele vai ficar? Olha como ele ficou cheio e lindo. Qual a diferença de um para outro? Que dentro desse balão tem ar, dentro desse não tem. E assim é a fé, nos faz tornar mais brilhantes, mais lindos, né? E a pessoa sem fé é assim, vazia, sem nada dentro, não é mesmo? Mas nós temos fé no nosso coração, porque sabemos que o ar ele existe. Tá aqui a prova que o ar existe. Nós não podemos vê-lo, mas podemos senti-lo. Assim é Deus. Nós não podemos vê-lo, mas podemos senti-lo no nosso coração. Outra dinâmica que eu trouxe para vocês é com esses dois copos. E as pessoas, elas costumam dizer que tem medo de chegar perto de Jesus, porque tem medo dele rejeitá-las. E as pessoas vazias, sem fé, sem Jesus, quando se aproximam de Deus, acontece isso. Elas se ferem, ficam frustradas porque não acreditam em Deus. Se aproximam sem fé, sem acreditar. Mas as pessoas que têm fé, esse copinho aqui, vamos testar com ele agora. Podem se aproximar do Senhor Jesus e ficar bem pertinho dele sem temê-lo, porque a fé agrada a Deus. Qual a diferença desse copo para esse? Esse copo tem água, esse copo estava vazio. Então, crianças, a fé é o melhor modo de você se aproximar do Senhor Jesus, porque no nosso versículo que nós vamos aprender agora, fala justamente sobre isso. Diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. E esse versículo está lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, a parte A. Na versão que a tia vai passar para vocês no seu vídeo, é assim, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe. E recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Mas nós só vamos aprender a primeira parte. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Hebreus 11, versículo 6, parte A. Ninguém pode agradar a Deus sem fé. Por isso precisamos ter fé no nosso coração para nos aproximarmos do nosso Deus e crer que Ele existe. A história que a tia vai contar hoje está aqui, na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. O endereço está lá em Lucas 7, no capítulo 7, a partir do versículo 1
até o 10, que vai contar essa história de um homem que teve uma fé tão especial, uma fé tão grande que deixou Jesus admirado. Olha, e por falar em fé, quem chegou aqui? Oi, tia, tudo bem? Oi, Nina, tudo bom com você também? Tudo ótimo, tô me sentindo muito bem hoje. Que bom! Nina, foi bom você chegar aqui agora para participar com a tia Miriam. Eu queria te fazer uma pergunta. Mas faça. Você sabe o que é fé, Nina? Sei, sim. Você sabe? Sei. E vocês, crianças, sabem o que é fé? Nina, então o que é fé para você? Ah, tia, sabe, fé é acreditar em Deus, acreditar nos milagres dele. Ai, fé é muito importante, né, tia? Isso mesmo, Nina. Fé é muito importante. Fé é isso mesmo. Fé é acreditar, ter certeza em Deus. Essa é a fé. Nina, eu vou contar uma história agora bem legal para as crianças. Se você quiser ficar aí para ouvir também, seja bem-vinda. Obrigada. Pode participar quando quiser, Bia. Tá bom, eu sou a Bia não, tia, eu sou a Nina. Aqui a tia tem tanta filha que ela fica esquecida dos nomes das pessoas. É isso mesmo, Nina. Esquecendo que seu nome é Nina. Isso, tia. Mas essa parte pode cortar, viu? A nossa lição de hoje vai falar de um homem. Esse homem era um oficial do exército romano. E esse oficial era chamado de centurião. Você sabe por que ele era chamado de centurião, Nina? Porque ele tinha um cinto muito grande. Não era porque ele tinha um cinto muito grande, não, Nina. Era porque ele tinha aos cuidados dele 100 soldados, 100 homens. E por isso que ele era chamado de centurião, porque ele comandava 100 pessoas, 100 soldados do exército romano. E esse homem, ele era um homem muito importante naquela cidade, porque ele tinha condições financeiras, ele tinha muitos servos, e ele era tão importante e tão bondoso que ele ajudou a construir a sinagoga dos judeus. Apesar de não ser judeu, ele era um homem bonzinho, que ajudava os judeus e tratava os seus funcionários muito bem. E a Bíblia nos conta aqui no versículo 7, aqui no capítulo 7 de Lucas, que um dos seus servos adoeceu, ficou muito dodói. E ele não conseguia mais trabalhar, não conseguia se levantar. Com certeza aquele centurião deve ter procurado alguns médicos para curar o seu servo, mas não conseguiu. Mas de repente ele ficou sabendo que Jesus estava chegando a Cafarnaum, a cidade que ele morava. E quando Jesus entrou em Cafarnaum, o centurião chamou alguns judeus importantes e falou assim: peça a Jesus para curar o meu servo, que o meu servo está doente. E eles aceitaram na mesma hora a ir falar com Jesus. Quando eles chegaram pertinho de Jesus, eles foram falando: Senhor, existe um homem aqui na cidade de Cafarnaum que ele é um homem bom, ajudou a construir a nossa sinagoga, e ele tem um criado, um servo que está muito doente, está quase morrendo. Será que você poderia curar o seu servo? E Jesus imediatamente se prontificou a ir com eles na casa do centurião para curar o seu criado. Mas o centurião, ele pensou assim: não, Jesus é muito importante para entrar na minha casa. Então ele chamou rapidamente os seus amigos que vieram atendê-lo e ele falou: diga a Jesus que ele não precisa chegar aqui na minha casa, ele não precisa vir, porque eu também sou homem de autoridade. Se eu falo para o meu criado, vai, eu tenho certeza que ele vai. Se eu falo para o outro, vem, ele vem. Se eu dou uma ordem, eu tenho certeza que alguém vai cumprir a ordem que eu dei. A pessoa que eu dei a ordem vai cumprir. E ele falou: não precisa, porque eu não sou digno que Jesus entre na minha casa. Eu não sou digno. Basta apenas uma palavra e o meu criado ficará curado. Quando os amigos daquele centurião falou isso para Jesus, Jesus ficou muito admirado da fé daquele centurião. E ele disse que nem dentre o povo de Israel ele achou uma fé tão grande como aquele homem tinha,
que ele acreditou que mesmo Jesus à distância, dando uma palavra, o seu criado ia ficar curado. Nossa, que bonito, tia! E os seus amigos voltaram para comunicar que Jesus aceitou, que Jesus deu a ordem para que o servo ficasse curado. Quando os amigos chegaram à casa do centurião, o criado dele já estava de pé, totalmente curado. E o nome do Senhor Jesus foi glorificado através de mais esse milagre que Jesus curou à distância. Sabe, Nina? Hoje nós estamos assim, à distância de todos, cada um na sua casa. Mas o nosso Jesus continua o mesmo. Ele cura tanto as pessoas que já estão conseguindo ir à igreja, ele cura as pessoas que estão dentro de casa. Basta apenas ter fé. Muito bem, basta apenas ter fé, acreditar que Jesus ainda faz milagres, que Jesus cura. Então, crianças, essa é a nossa historinha de hoje. Espero que vocês tenham aprendido e que vocês possam acreditar que mesmo à distância, mesmo não podendo ir muitas das vezes na casa de Deus, Ele ainda continua o mesmo e Ele pode curar, seja aqui em Brasília, seja lá no Rio, em São Paulo, em Recife, onde estiver a pessoa que esteja doente, se você orar, acreditar que Jesus pode curar, Jesus ele vai curar esta pessoa. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa ficar firme com Jesus, acreditando que Jesus ainda cura. Vamos orar para agradecer a nossa aula? Vamos orar, Nina? Papai do céu, muito obrigada por esta aula. Abençoa cada criança que assistiu. Senhor Jesus, ajuda, Pai, na nossa fé. Aumenta a nossa fé, que nós possamos acreditar que o Senhor tem poder para curar, que o Senhor tem poder para mudar esta situação. Senhor, colocar um limite nesse vírus, Pai, que é o vírus, Pai, chamado corona, Pai, que o Senhor possa, Pai querido, abençoar, Jesus, as nossas vidas, Pai, que nós possamos, Pai, ficar livres, Pai, que o planeta Terra possa ficar livre desse vírus. Coloca limite, Senhor, para que não venha atacar, afligir as pessoas, Pai. Guarda cada um de nós, Senhor Jesus, e nos dá cura. Abençoe os cientistas, Senhor, que estão buscando uma vacina, que estão buscando remédios mais eficazes e comprovados, Senhor, para combater, Senhor, esse vírus. Abençoa, Pai querido, também cada um dos médicos que estão trabalhando nos hospitais. Guarda, dá saúde aos enfermeiros, protege eles, Senhor, desse vírus tão cruel. Guarda, Senhor, toda a humanidade, Senhor, que nós possamos, Pai, ver, Jesus, essa situação abrandada, Senhor, que nós possamos ver que o Senhor Jesus já colocou limite nesse vírus, porque nós cremos que o Senhor tem poder para colocar limite nesse vírus. É o que nós pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Gente, só mais uma coisinha. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e dar like nesse vídeo. E compartilhar essa aula com seus amiguinhos, né, Nina? Para que mais crianças possam ouvir dos milagres de Jesus. Até a próxima aula, crianças. A paz do Senhor. Tchau. Meu melhor amigo é Jesus Cristo, pode crer. A sua palavra eu vou sempre obedecer, pois eu sei que Ele tem sempre o melhor pra mim. A vida com Jesus é sempre uma aventura, mesmo na tristeza, sua mão que me segura. E por isso vou me alegrar, vou celebrar assim. Vou louvar a Cristo com minhas palmas, vou louvar a Cristo com meus pés, pois Ele é meu melhor amigo, Ele é demais.
minhas palmas. Vou louvar a Cristo com meus pés, pois Ele é meu melhor amigo, Ele é demais. Vou louvar a Cristo com minha dança, vou louvar a Cristo com minha voz, pois Ele é meu melhor amigo, Ele é demais. Batendo palmas, batendo os pés, com minha dança, com minha voz. Batendo palmas, batendo os pés, com minha dança, com minha voz. Tchu, 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 tchu.